Os destaques desta edição. Ministro do Meio Ambiente anuncia a criação de Secretaria da Amazônia que vai funcionar em Manaus. Governador revoga reajuste salarial concedido ao segundo escalão. Exército prende grupo de garimpeiros que seguiam em barcos para a terra Yanomami. Toffoli revê decisão e libera redução no valor do DPVAT. Inteligência aponta que avião ucraniano foi derrubado por míssil iraniano. Câmara dos Estados Unidos aprova limitar poder de Donald Trump de atacar o Irã. Cidade vive horas de violência. Preso homem que matou engenheira no estacionamento do 28 de agosto. Em acerto de contas, homem é executado quando saía de casa no Jorge Teixeira. Outro foi morto com 19 tiros no Novo Israel. Conferente é executado por dupla dentro de barco atracado na Manaus Moderna. A vítima era de Manaã e estava no seu primeiro dia de trabalho. No Novo Aleixo, garoto de 10 anos é morto por bala perdida e 2 homens ficam feridos durante troca de tiros entre facções que disputam áreas para o tráfico de drogas. O Jornal da Manhã começa agora. 5h47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É sexta-feira, 10 de janeiro. Chegamos aos primeiros 10 dias do ano e faltam 356 para terminar 2019. Dia de Santo Aldo. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 43 centímetros. Já encheu 5 metros e 37 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1907, classificação da Torre de Belém como monumento nacional em Portugal. 1920, encerrada oficialmente a Primeira Guerra Mundial com a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Em 10 de janeiro de 1932 era registrado e publicado oficialmente o desenho do rato mais famoso do mundo nos quadrinhos. Mickey Mouse surgiu após uma ideia de Walt Disney, seu criador, ser roubada pela Universal. Ele criou o camundongo, que foi mudando e chegou a ter 100 formas diferentes de desenho. 1945, o rei George VI inaugura em Londres os trabalhos preparatórios da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 2000, a American Online concorda em comprar o gigante da mídia Time Warner por 162 bilhões de dólares. É a maior fusão corporativa da história. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, vamos começar falando de assalto a ônibus mais uma vez. Foi a linha 448, confirma? Pois é, Paulo Guerra, além da 448 que foi assaltada a noite passada também, Paulo, tivemos um ônibus da linha 046 que faz o bairro do Mutirão, né? Terminal Mutirão. Essa linha foi assaltada ontem em uma das vias do bairro do Mutirão, onde os bandidos, 2 deles armados, com cabelo louro, todos dois loirinhos, entraram no ônibus, anunciaram o assalto e levaram pertences de cobrador, motorista e de todo o pessoal, de todos os usuários que estavam dentro do coletivo. Os 2 ônibus, portanto, não é, Pellegrini? Os 2 ônibus foram assaltados e os seus passageiros tiveram seus pertences levados pelos bandidos. Os outros 2 oxigenados, Pellegrini? Oxigenados, Paulo, estavam em busca de celular, principalmente, né? Esse é o principal objetivo. Aquele que diz que não tem celular, leva peia, apanha, infelizmente assim, a população vem sofrendo aí na mão desses bandidos, né? Apesar das operações da polícia que vem acontecendo, esses bandidos estão cada vez mais audaciosos. Pellegrini, e o tempo como é que está aí onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulo, tivemos uma noite e madrugada nublada, em algumas partes da cidade choveu, como ali pela Camapuã. Passei agora há pouco para aquela via que liga a Zona Leste até a rotatória do Instituto Médico Legal ali, Francisca Mendes, e a gente notou que está molhada, Paulo, sinal que choveu um pouco durante a madrugada. Pellegrini, em um acerto de contas, mais um homem foi executado quando saía de casa no Jorge Teixeira. Ao pressentir o perigo, ele correu para dentro de casa e terminou morrendo em casa, não é, Pellegrini?
acabou morrendo dentro da própria residência, Paulo. 6 balas o atingiram, 3 delas na cabeça, e o homem não teve sequer tempo para ser socorrido, ele acabou morrendo na hora. Isso aconteceu na rua São Paulo, no bairro Jorge Teixeira. No Novo Israel, outro foi abatido com 10 tiros, Peregrini. Esse daí, Paulo, com envolvimento com o tráfico de drogas, né? Ele era conhecido lá na área como Cabecinha e acabou sendo morto aí com 10 tiros. Os bandidos fugiram e até o presente momento, né? Os outros assassinos que mataram ele fugiram e até o presente momento não foram identificados. Peregrini, um mistério, né? Esse conferente que foi executado dentro de um barco atracado na Manaus Moderna. Ele estava trabalhando no primeiro dia de trabalho dele, do interior lá de Maranhão, e primeiro dia de trabalho, e de repente os caras chegaram, uma dupla, e o executou. Parece que tinha alguma confusão pelo meio, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, até porque o crime caracteriza-se, como você colocou muito bem, como execução. Não levaram absolutamente nada da vítima e nem tampouco no barco, né? Ele foi assassinado, os homens chegaram tão somente para executá-lo e assim o fizeram. Ele está vindo do município de Maranhão, não morava aqui, morava em Manaus, mas os 2 homens chegaram em moto e chegaram para matar, e atiraram, mataram e fugiram. Tiroteio, Peregrini, entre facções, e que acaba na morte de um garoto de 10 anos, uma bala perdida lá no Novo Aleixo. E 2 homens saíram feridos, um deles está em estado grave, né, Peregrini, inclusive em coma. Pois é, Paulo, uma verdadeira tragédia, né, que aconteceu aí no bairro Novo Aleixo, a noite de ontem, era por volta de 18 horas e 30 minutos, quando essa criança recebeu, né, infelizmente essa bala, a bala que atingiu o abdômen dessa criança, e ele foi levado ao pronto-socorro Joãozinho às pressas, mas infelizmente acabou morrendo. A polícia informou também, Paulo, que 2 homens foram atingidos pelos disparos. Trata-se do Davi Barros da Silva, de 20 anos, que pegou 2 tiros, sendo um na mão, o outro no pé. Já o Denis da Silva Marinho, de 33 anos, Paulo, foi atingido com 4 tiros, todos na região do tórax. Ele está em estado grave, está em coma, internado no pronto-socorro. Peregrini, não se sabe se o alvo era esses 2 homens, né? Não se sabe ainda, Paulo, né? Mas as informações dão conta que, a princípio, parece que não, né? Segundo as informações, a polícia não tem nada até o presente momento. E foi puxado lá na hora a ficha desses 2 homens, eles não têm passagem pela polícia. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, ciente interagir com os nossos ouvintes. Paulo Guerra, um abraço para o nosso amigo mineiro, é rádio ligado todo dia lá na estrada, a M070, ele que tem um açaí do Mineiro, é bem frente ao cemitério, Paulo, é um açaí de qualidade, se toma aquele açaizinho olhando para o cemitério, é uma beleza, lá na M070. Pessoal das feiras também, na feira da Ceazan, aqui na Avenida Itaúba, Renatinho, o Leandro, o Reinaldo, toda essa turma boa das feiras de Manaus, na Feira do Zumbi também. Um abraço para todos os feirantes do Zumbi, para a Feira do São José, onde a gente passa, Paulo, o pessoal pede aquele alô e diz que está ligado no Jornal da Manhã. Mete marcha lá no Puraquequara também, obrigado pela audiência. É isso aí, Paulo, a gente interagindo e agradecendo a maior audiência do rádio nesse nosso Jornal da Manhã de credibilidade, que já está há mais de 60 anos no ar. Paulo Guerra. Peregrini, quem está acompanhando o Jornal da Manhã e assistindo também aqui os estúdios da Rádio Difusora, assistindo o jornal, é a Nayara, que está no Paraguai, a Andréia, a Adriana, a Débora e a Fran, que estão em Paris, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Hoje, né, com a tecnologia, nós atravessamos fronteira, né? Obrigado aí pela audiência, para você que está na distância também, curtindo, ouvindo o nosso Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. Usuários que utilizam o cartão Passo a Fácil gratuidade com prazo de validade de janeiro a março de 2020 devem comparecer aos postos de atendimento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para revalidar o direito à isenção de pagamento de tarifa no transporte coletivo. A Prefeitura de Manaus informa que o benefício está garantido após a revalidação do cartão. A renovação será realizada de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, em 2 locais. Postos do IMMU no Shopping Felipe Down, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, próximo ao T4, e na sede do Instituto IMMU, na Avenida Barão de Indaiá, no bairro de Flores. O prefeito Francisco Gomes e a secretária de Assistência Social de Iranduba, Thelma Viana, entre outras autoridades, participam hoje da solenidade de diplomação e posse
dos novos conselheiros tutelares do município. O evento coordenado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, vai ser às 18 horas no plenário Francisco Maquiné de Souza, na Câmara de Vereadores. Os 5 conselheiros tutelares eleitos em outubro do ano passado em Iranduba para o quadriênio 2020-2024 são Fabiana Viana da Silva, Jardel Vale da Silva, Jamílis Lomas de Ribamar, Catiane Paula Souza dos Santos Prestes e Celina de Jesus dos Santos Cunha. Serão também diplomados os suplentes Leonardo Alcântara Henriques, Joana Gomes de Oliveira e Joel Sena de Moraes. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas volta a alertar a população sobre o golpe envolvendo um site falso supostamente relacionado ao programa Habilitação Social. O programa não existe no Amazonas e o diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá, informa que a mensagem é falsa. A CNH Social é um programa em nível estadual e cada estado pode ou não promover esse tipo de programa. Também não existe divulgação disso em nível nacional. E caso haja CNH Social no Amazonas, a divulgação será feita pelo próprio Detran Amazonas, ressaltou o Sá. É importante que os usuários mantenham-se informados por meio das fontes oficiais. Diariamente, o Detran AM divulga notícias em seu portal de notícias e redes sociais, onde a população pode confirmar a veracidade destas informações. Amanhã desta quinta-feira, a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor e servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis deflagraram a operação Gás Liquefeito, que resultou na apreensão de 15 botijas de gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha, que estavam sendo comercializadas irregularmente em uma distribuidora no bairro da Redenção. De acordo com o delegado Eduardo Paixão, a operação teve o intuito de averiguar denúncias anônimas sobre estabelecimentos comerciais que estariam armazenando irregularmente botijas de gás de cozinha. Inicia nesta sexta-feira as matrículas de novos alunos com deficiência nas escolas da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O prazo segue até o dia 13 deste mês de janeiro e o procedimento de solicitação de vaga pode ser online pelo site www.matriculas.m.gov.br ou de forma presencial em escolas da rede pública da capital com apresentação de laudo médico. Estarão abertas vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos UEJA. Temos informações com o repórter José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru garante recursos para investimento no setor primário. O deputado Sidney Leite anunciou que está destinando recursos para o fortalecimento do setor primário por meio do programa de aquisição de alimentos de Manacapuru, que realiza a compra direta de produtos do produtor rural para serem doados às famílias em estado de vulnerabilidade social. Vale ressaltar que Manacapuru é o único município do estado do Amazonas a ter este programa de forma municipal, graças à adesão junto ao MDS no ano de 2018. Os recursos que serão destinados ao município pelo deputado foram solicitados pelo prefeito Beto D'Angelo durante suas idas a Brasília, mostrando assim a sua articulação e habilidade de captar recursos para investimentos no município em várias áreas. Recentemente, atendendo o pedido do prefeito, o senador Eduardo Braga também garantiu recursos para a infraestrutura e o deputado federal Marcelo Ramos para a saúde. Em tempo, a Associação de Desenvolvimento Rural da Comunidade Divino Espírito Santo do Lago do Cururu, através de todos os seus moradores e associados, informa que a partir deste mês de janeiro está proibida a entrada de invasores de outras comunidades e municípios durante o decorrer da safra do açaí, que vai até o mês de agosto, visto que a maioria desses indivíduos fazem um maior estrago neste extrativismo, que é de muita importância para os moradores e não contribui em nada com a comunidade. No mais, dizer que quem está na escuta deste noticioso é a senhora Neiva, ela que é a secretária de dona Ivaneide Mota no conjunto Dom Pedro, em Manaus. De Manacapuru, Zaguideg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. As obras de construção do Anel Sul, localizado entre a Estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques, vão ganhar novas frentes de trabalho com a realocação e remanejamento de 14 postes
da fiação da rede elétrica existentes no local. Os serviços de retirada dos postes serão feitos pela empresa concessionária de energia do estado, a Amazonas Energia. E de acordo com o Departamento de Engenharia da capital, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, esse trabalho vai ocorrer hoje e amanhã. Wilson Lima inaugura novos leitos e amplia a oferta de quimioterapia na Fundação Secom. O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou na manhã de ontem 10 novos leitos de quimioterapia infusional na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FSECOM, na zona centro-oeste de Manaus. Com a inauguração, a capacidade de atendimentos diários da unidade salta de 87 para 117 nos dias em que todos os leitos estiverem em funcionamento. Os 10 novos leitos vão funcionar às segundas, quartas e quintas-feiras, com capacidade para 30 atendimentos diários, ampliando a capacidade para 90 atendimentos semanais. As 10 novas vagas são divididas em 5 leitos e 5 poltronas semileitos adquiridas por meio de convênio com o Ministério da Saúde. A estrutura funciona em 2 enfermarias do 6º andar da FSECOM. É a primeira vez desde 2005, quando o novo prédio foi inaugurado, que todos os andares estão funcionando simultaneamente. O espaço também recebeu melhorias estruturais. O governador reforçou que a Fundação Secom recebeu o volume recorde de investimentos em 2019, mais de 40,1 milhões de reais, dentro do pacote de ações do governo do estado que prioriza a área da saúde. A última visita que eu estive aqui foi para receber um valor de 5 milhões de reais do deputado federal Bosco Saraiva e também para inaugurar um espaço que trata da questão da radioterapia, um acelerador linear, e que a gente avance significativamente, inclusive praticamente zerando a fila de pacientes que necessitam desse tipo de atendimento. E hoje a gente está fazendo aqui a entrega da ampliação desse espaço para fazer a quimioterapia. Ainda não é o que nós queremos, mas a gente tem certeza com essas ações que nós estamos no caminho certo para minorar esse problema da saúde, sobretudo no tratamento do câncer, porque quanto mais rápido você identifica, as chances de recuperação e até de cura em alguns casos são maiores. E é para esse caminho que a gente está seguindo aqui na Fundação Secom, para que a gente possa dar essa resposta imediata para esses pacientes e acalentar o coração dessas pessoas, né, que precisam, e também dessas famílias. O novo espaço, inaugurado ontem pelo governador, vai atender aos pacientes que fazem procedimentos de infusão de quimioterapia de longa duração. Os leitos representam a possibilidade de um atendimento mais eficiente, desafogando o setor de quimioterapia da Fundação, estruturado com 19 leitos e poltronas. O diretor-presidente da Fundação Secom, Gerson Mourão, também destacou os avanços conquistados pela instituição. Eu acho que tem 3 pontos que nós não podemos esquecer. Primeiro, que foi verba do Estado. Uma segunda coisa, esse andar aqui, comparado anos, e pela primeira vez nós conseguimos, com a ajuda do governo, fazer esse andar aqui funcionar. E o terceiro, nós aumentamos o aporte das pacientes aqui dentro da instituição. Segundo a gerente da Oncologia Clínica da FSECOM, oncologista Gilmara Rezende, nos últimos anos houve aumento na demanda pelo tratamento quimioterápico, o que resultou na necessidade de um novo espaço. Por dia, cerca de 60 pessoas passam por consultas com os médicos especialistas em oncologia na unidade hospitalar. Uma necessidade nossa já de algum tempo, que nossos números de pacientes aumentou bastante nos últimos anos, e principalmente no último mês. Então, a gente consegue um espaço melhor, né? E consegue, com isso, agilizar o atendimento dos pacientes e numa estrutura que proporciona conforto para eles e tranquilidade. Então, esse andar já era uma paquera antiga da Oncologia Clínica, e com essa conquista a gente consegue ampliar nosso espaço e ampliar nosso atendimento.
6h10 em Manaus. Com o reforço de mais de 30 servidores, o atendimento dos técnicos de enfermagem terceirizados nesta quinta-feira ganhou mais rapidez. Neste segundo dia das contratações diretas, 1.326 profissionais foram recebidos na força-tarefa montada pelo governo do estado no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasquez. Com isso, já são 2.616 pessoas atendidas, das quais 1.923 estão aptas para a contratação por terem cumprido o principal requisito, que era estar na escala do mês de dezembro. O Amazonas teve 3 hospitais da rede estadual de saúde selecionados para participar de projeto nacional, cujo objetivo é reduzir a superlotação e o tempo de espera em unidades de emergência. O projeto Lândia das Emergências é realizado pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde. Os nomes de 40 unidades selecionadas para participar do treinamento foram divulgados nesta semana. No Amazonas foram selecionados o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Para o secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, o projeto vai melhorar a gestão e o serviço nessas unidades. 6 crianças indígenas morreram entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro deste ano no município de Atalaia do Norte, no interior do estado. De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Vale do Javari, a suspeita de que as mortes tenham relação com o consumo de água contaminada. Parte das vítimas pertence à etnia Canamari, que moravam em aldeias localizadas no rio Itacoaí. Elas estavam morando com as famílias em pequenas embarcações no porto de Atalaia do Norte, onde outros grupos aguardam para receber benefícios sociais e assim retornar às aldeias. As exportações do Amazonas alcançaram a marca de 79,88 milhões de dólares em novembro, o maior valor apurado em 2019. Isso representa um crescimento de 67,36% quando comparado com novembro de 2018 e de 28,90% em relação a outubro de 2019, de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Em novembro, os principais destinos foram Venezuela e Bolívia, o equivalente a 40,58% das exportações. Dentre os principais produtos exportados do Amazonas para a Venezuela, os açúcares de cana apresentaram variação positiva na comparação com novembro de 2018, 200%, e outubro de 2019, 182,86%. Para a Bolívia, os principais produtos exportados foram preparações alimentícias, preparações para bebidas, entre outros, com incremento de 101,58% na comparação com novembro de 2018 e 47,57% na comparação com outubro de 2019. As importações do Amazonas em novembro somaram 677,653 milhões de dólares, o equivalente a 4,78% de participação nas importações do Brasil. 6h13 em Manaus. A capital do Amazonas deverá abrigar a Secretaria da Amazônia, braço do Ministério do Meio Ambiente, que irá tratar de assuntos como ecoturismo, bioeconomia e exploração econômica da região. O anúncio feito pelo ministro Ricardo Salles em entrevista à imprensa consolida a proposta que já havia sido discutida com o governador Wilson Lima na COP25 em Madrid em novembro. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o governador antecipou que o órgão federal irá funcionar no mesmo local da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que integrou a comitiva do governo do estado na conferência da Organização das Nações Unidas, ONU, a proposta de criação da Secretaria da Amazônia surgiu como um acerto para a descentralização das ações do MMA para a Amazônia. Segundo o titular da SEMA, a implementação da pasta federal na capital do estado permitirá ao governo atuar de forma direta em conjunto com o Ministério na definição de novas diretrizes para o futuro da região. O governador Wilson Lima anunciou na manhã de ontem a revogação do dispositivo da Lei Delegada 122/2019, que alterou a remuneração de secretários executivos e secretários executivos e adjuntos e cargos equivalentes. A revogação disse é um reconhecimento do governo de que é necessário manter medidas de austeridade para a recuperação sustentável do equilíbrio das contas estaduais. A decisão foi tomada, segundo o governador, após conversas com a base aliada, técnicos de governo e com a população em redes sociais.
A decisão do governador Wilson Lima de revogar o dispositivo da lei delegada 122/2019, que aumentava em mais de 200% o salário de 140 servidores, foi vista como um ato de grandeza por parlamentares da base aliada. A líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputada Joana Dark do PL, e os vice-líderes deputados Álvaro Campeiro do Progressistas e Saulo Viana sem partido participaram desde ontem das conversas que culminaram com o anúncio desta quinta-feira. Na tarde desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado emitiu nota oficial comentando o reajuste de 225% dos salários dos funcionários do alto escalão do governo do estado do Amazonas. No documento, a Assembleia Legislativa ressalta que não autorizou tal reajuste. A Assembleia Legislativa do Estado informa que nunca autorizou o reajuste de 225% nos salários dos funcionários do alto escalão do governo do estado. O aumento também não consta na lei aprovada pelos deputados estaduais, que no artigo 1º, inciso 2º, limita as ações do governo às mudanças da reforma administrativa, diz o documento. Segundo a Assembleia, o governo tomou medidas que ultrapassam o que está previsto no projeto enviado ao Parlamento Estadual, devendo responder por seus atos. A nota pontua ainda que deve ser feita a devolução de quaisquer valores que já tenham sido pagos indevidamente. A Assembleia Legislativa do Estado, finalizando o documento, destacando que reafirma seu compromisso com o diálogo, com a verdade e total apoio aos interesses do povo do Amazonas. Polícia. Um homem identificado como Jefferson Borges foi preso ontem, suspeito de ter participado da morte da engenheira Andréa de Faveri Vasconcelos, de 46 anos. De acordo com a polícia, Jefferson trabalhava como cobrador da vítima, mas a motivação do crime ainda está sendo apurada. Segundo informações, a vítima era agiota. A engenheira teria emprestado vultosa quantia e queria que o acusado de sua morte fosse cobrar. O corpo dela foi encontrado dentro de um veículo com uma espécie de cordão enrolado no pescoço no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na tarde do último sábado. Segundo informações preliminares da polícia, no dia do crime, o suspeito teria utilizado uma motocicleta modelo Bros 150 de placas NOV 3A24 para ir encontrar com a vítima na última sexta-feira na região da Ponta Negra. As investigações que levaram até a prisão deste suspeito, de acordo com a Polícia Civil, iniciaram por meio de imagens capturadas por câmera de segurança na região da Ponta Negra. Nelas é possível identificar o momento em que Jefferson chega na motocicleta e momentos depois entra no carro da engenheira. A guerra entre facções criminosas fez uma vítima inocente ontem à noite aqui em Manaus. Uma criança identificada como Renan Souza Gomes, de 9 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro da Criança na Zona Leste, o Joãozinho, após ser atingida por uma bala perdida. O caso aconteceu na Rua Amazonas, bairro Novo Aleixo. Segundo policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, por volta das 18h45, um grupo armado dividido em 2 carros tentou invadir o território do tráfico de drogas de uma facção rival. Os criminosos fizeram vários disparos na via pública, onde dezenas de crianças, incluindo a vítima, estavam brincando. Renan foi atingido na região lombar e foi socorrido pelos moradores da área em um carro particular. Ele foi levado para a unidade de saúde, mas morreu minutos depois. Testemunhas informaram que a facção que chegou para dominar a boca de fumo estava em um carro modelo Corsa Classic de placa do Mercosul, final 8. E o outro veículo só conseguiram identificar a cor, que era prata, disse o tenente Daniel Pena, da 27ª SICOM. Ainda conforme a equipe policial, além da criança, 2 homens foram atingidos pelos disparos. Davi Barros da Silva, de 20 anos, pegou 2 tiros, sendo um na mão e outro no pé. Denis da Silva Marinho, de 33 anos, foi atingido com mais de 4 tiros no tórax. Ele está em estado grave. Segundo a polícia, os jovens estavam conversando sentados na rua quando foram surpreendidos pela chuva de tiros. Não há confirmação sobre o envolvimento deles no confronto ou se eles eram os alvos dos atiradores. O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, para onde Denis e Davi foram levados, a polícia verificou nos registros que não encontrou nenhuma passagem deles pela polícia. Peregrini, um dos homens, está em estado grave e em coma, inclusive. Pois é, Paulo, está em estado grave, homem que levou tiros no abdômen, né, está internado no pronto-socorro João Lúcio, e agora pela manhã nós fomos em busca de informações em relação ao estado de saúde do Denis da Silva Marinho, de 33 anos de idade. O estado dele é crítico, viu, Paulo? Já passou por cirurgia e ainda corre sério risco ainda de perder a vida devido aos disparos que lhe atingiram o abdômen. 2 assaltos a ônibus 448-046, as linhas, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, e ambos na área da zona norte da cidade, mais uma vez, um na Cidade Nova, outro no Mutirão. No Mutirão, a linha 047, Paulo Guerra, os bandidos entraram, eram 2, né, com o cabelo tingido, cabelo amarelado, e levaram todos os pertences das vítimas que estavam dentro do coletivo.
Pellegrini, e os bandidos, como sempre, conseguem se evadir. E quando presos, já vão com a Bíblia debaixo do braço. Pois é, Paulo, já vão com a Bíblia debaixo do braço para audiência de custódia. E na grande maioria das vezes já são elementos conhecidos do motorista e do cobrador de tantos assaltos que os motoristas já reconhecem os bandidos. Outras mortes aconteceram na cidade e Alberto Pellegrini vai trazer os detalhes. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outras mortes sim aconteceram na cidade, outros tantos feridos. No pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi considerado tranquilo. Ainda assim, uma vítima deu entrada de atropelamento por moto. Uma senhora de 49 anos de idade deu entrada naquela unidade de saúde com vários hematomas e ferimentos pelo corpo ocasionados desse atropelamento ocorrido na Avenida Castelo Branco, na área do bairro de Cachoeirinha. Pronto socorro João Lúcio, do gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Rapaz, os técnicos de enfermagem estão com um sorriso de orelha a orelha, os enfermeiros também. Hoje, Paulo Guerra e ouvintes no Jornal da Manhã, já na madrugada de hoje, 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levaram bala pelo corpo e deram entrada naquela unidade de saúde. Lá foram muito bem atendidos pelos anjos da vida. No pronto-socorro João Lúcio, ainda do João Lúcio, movimentação intensa também devido ao homem que levou uma violenta facada na barriga. Isso ocorreu ontem por volta de 19h20 na área do bairro Jorge Teixeira. O homem também vindo do bairro Jorge Teixeira veio baleado entre a vida e a morte, está internado naquela unidade de saúde. A movimentação também foi muito grande no pronto-socorro Joãozinho ontem, com a movimentação intensa devido àquela criança que foi baleada e infelizmente acabou morrendo lá no bairro Novo Aleixo. Lá no pronto-socorro Joãozinho, quem comanda, quem dirige muito bem aquela unidade é a doutora Michele. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ele levou uma paulada na cabeça e as primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que ele levou essa paulada do seu próprio companheiro. É isso aí, ele tem um relacionamento com outro homem e os dois se desentenderam por causa de ciúme no kitnet onde eles moram. A briga aconteceu dentro do kitnet. Entretanto, lá dentro já tinha um pedaço de pau, que era para segurança deles, né? Se aparecesse um ladrão, alguma coisa. E essa mesma arma, esse porrete, foi usado para dar-lhe na cabeça do que estava mais danado. E mais uma vez a briga aconteceu por causa de zap-zap. Se você, meu amigo, tem um namorado, se você gosta de ter namorado, não mexa no zap-zap de seu amado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem de 49 anos de idade foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava namorando com uma viúva. O detalhe é que o ex-marido dessa mulher morreu não tem nem 14 dias. Ontem estava completando 13 dias. Daí o irmão da jovem, juntamente com o filho dela, pegaram esse rapaz e deram-lhe uma pisa. O filho dizia: mas olha, nem esperou papai esfriar e já tá por aqui se enxerindo pro lado de mamãe, e acabou pegando uma pisa, o caçador de viúva do bairro Jorge Teixeira.
Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Conforme a Rádio Difusora já informou com riqueza de detalhes, com Paulo Guerra e Eduardo Silva, do crime, da barbaridade, do terror, do desespero e da morte de uma criança que foi baleada ontem no bairro Novo Aleixo. O pequeno Renan, de apenas 10 anos de idade, foi atingido com um tiro na barriga e foi levado ao pronto-socorro Joãozinho, onde infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito, e lamentamos profundamente a guerra entre facções, os tiroteios, as desgraças estão acontecendo na cidade, e ontem infelizmente a vítima foi uma criança de 10 anos. Até quando iremos suportar tanta violência na cidade? Madrugada de hoje, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. O homem ainda cambaleou, mas não resistiu aos ferimentos. E morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o crime aconteceu, era por volta de 1h da madrugada de hoje, no bairro Novo Israel. Noite, madrugada sangrenta na cidade. O passarinho da morte sobrevoou o bairro Jorge Teixeira. E a noite de ontem na rua São Paulo, a vítima, o homem de até o presente momento não identificado, porém Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, segundo as primeiras informações, ele era envolvido com o tráfico de drogas. Ele estava deixando a casa onde morava, estava fechando a porta, estava saindo da sua residência, quando de repente ele foi abordado por homens que estavam em uma moto. Ele ainda tentou correr, mas foi atingido com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tem características de acerto de contas devido ao tráfico de drogas. E mais uma vez o passarinho da morte entrou em ação. Na área do Sul, no porto de Manaus, no porto da Manaus Moderna, no seu primeiro dia de trabalho, um homem foi barbaramente assassinado. Ele chegou em Manaus, vindo do município de Maranhão, trabalhando como conferente em um barco. E ontem, no primeiro dia, quando já estavam descarregando o barco, ele foi barbaramente assassinado. Homens que chegaram em uma moto, chegaram pura e simplesmente para matá-lo. Não levaram nada da vítima, nem tampouco nenhum pertence, nenhuma coisa que estava no barco. Eles chegaram para matar esse homem que levou 4 tiros pelo corpo. Os assassinos fugiram, levando consigo a vida do trabalhador. Mas, segundo as informações, esse homem deve dever alguma coisa, já que não se trata de latrocínio, e sim de um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo,
Paulo Guerra. Loteria. A dupla cena acumulou nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 05, 10, 12, 14 28. e 47. Segundo sorteio, 08, 25, 28, 34 35 e 46. Dia de sorte, concurso 249 e o mês da sorte, setembro. Dezenas sorteadas 03, 08, 12, 20, 21 27 e 29. Saiu para um apostador de Pontal em São Paulo que vai receber 690 mil reais. 6 números, 124 apostas, cada uma recebe R$1.679,55. A Quina voltou a acumular dezenas sorteadas no concurso 5.166. 06, 27, 32 41 e 55. 06, 27, 32 41 e 55. No dia de sorte, as dezenas sorteadas foram 03, 08, 12, 20, 21, 27 e 29. Repetindo os números do dia de sorte: 03, 08 12, 20 21 27 e 29. Aqui no concurso 5.166, sorteou as dezenas 06, 27 32 41 e 55. A Time Mania, concurso 1430, voltou a acumular. A estimativa de prêmio para o concurso de amanhã é de 24.500.000 reais. Time do Coração, Santos. Dezenas sorteadas 10, 18 43, 48 51 61 e 80. 10, 18 43, 48 51 61 e 80. Com 6 números, 7 apostas, cada uma vai receber R$39.567,78. 5 números, 373 apostas, o prêmio R$1.060,79. 6 horas e 38 minutos. Esportes. O São Paulo suspendeu o contrato do goleiro Jean em 1 ano. O arqueiro foi preso em dezembro nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica contra sua esposa. Ivan Savides, um dos homens mais ricos do mundo, está disposto a investir parte de sua fortuna no futebol do Brasil. A Gazeta Esportiva apurou que o russo pretende procurar clubes no Brasil que estejam abertos a iniciar uma parceria ou até mesmo a serem comprados definitivamente. Nenhum clube foi procurado ainda, porém 2 já estão sendo estudados com mais atenção. O primeiro é o Paraná Clube, que vive grave crise financeira com 4 meses de salários atrasados e quase 600 processos trabalhistas. Outra opção avaliada é o Fortaleza. A reportagem obteve informações junto à política cearense de que já existe um estudo para tornar viável e legal uma parceria nestes moldes em que o clube passaria a ter de fato um dono. Nesta quinta-feira, os torcedores cearenses lotaram o Presidente Vargas para matar a saudade da seleção brasileira tetracampeã do mundo. Apesar da festa em celebração aos 25 anos do Tetra, entretanto, o elenco de 94 acabou derrotado pela Itália por 1-0. Com quase todos os atletas da campanha histórica presentes, as duas seleções fizeram a festa em 2 tempos e 35 minutos. Carlos Alberto Parreira quase repetiu a equipe que iniciou a final em 94. Dessa vez ele mandou o time para campo com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Cafu, Mauro Silva, Mazinhozinho e Paulo Sérgio, Bebeto e Romário. Massaro fez o gol da vitória italiana aos 35 minutos do segundo tempo. Últimas notícias. Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em máximas recordes nesta quinta-feira, com otimismo sobre um acordo comercial firmado entre Estados Unidos e China, e com a Apple e outros pesos pesados do mercado registrando fortes ganhos. O Dow Jones subiu 0,74% para 28.956,9 pontos. O Standard Poor's 500 ganhou 0,67% para 3.274,7 pontos. E o Nasdaq Composto teve alta de 0,81% para 9.203,43 pontos. Aqui no Brasil, a Bovespa fechou em queda nesta quinta, abaixo dos 116 mil pontos. Foi o 5º pregão consecutivo de baixa. Recuo de ações de bancos puxou o índice para baixo mais uma vez. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$4,086, com valorização de 0,85%. Em valores percentuais, essa foi a maior subida para um dia desde 8 de novembro, quando a divisa se valorizou em 1,83%. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação civil pública nesta quinta-feira na Justiça Federal do Distrito Federal,
pedindo que seja suspensa a cobrança de tarifa sobre o cheque especial de quem não utiliza o limite. A permissão para que os bancos cobrem tarifa para disponibilizar o cheque especial ao cliente está prevista na nova regra definida pelo Banco Central, que começou a valer na segunda-feira. INSS. Com falhas e sistema travado, pedidos de benefícios se acumulam e fila de espera chega a meses. Problemas relatados por beneficiários passam por dificuldades em obter benefícios como o salário e maternidade, até conseguir avançar com os pedidos de aposentadorias. O governo não tem prazo para zerar a fila de pedidos. O Exército prendeu 15 garimpeiros que tentavam entrar na terra indígena Yanomami com materiais de garimpo ilegal. A ação foi no rio Mucajaí, no sul de Roraima, na madrugada desta quinta-feira. O grupo estava em 6 barcos que foram apreendidos. Um dos garimpeiros se feriu. O comboio de garimpeiros tinha 7 embarcações e tentou passar pelo posto de verificação do Exército sem se identificar e mostrar o material que transportava. Militares do Exército em 2 embarcações perseguiram o grupo e apreenderam 6 barcos e outro conseguiu escapar. Um garimpeiro que não portava documentos se feriu em uma das pernas durante a ação. Toffoli concede liminar e autoriza a Netflix a exibir especial de Natal do Porta dos Fundos. A exibição foi suspensa pela Justiça do Rio de Janeiro na quarta. Produção insinua que Jesus teria vivido experiência homossexual. Sargento detido com cocaína em voo da FAB para a Espanha vira réu por tráfico internacional. Sargento da Aeronáutica Manuel da Silva Rodrigues foi detido com 37 quilos de cocaína em Sevilha em junho. O caso será julgado pela Justiça Militar da União. Militar segue detido lá na Espanha. Existe uma apreensão, diz ministra da Agricultura, sobre impacto na exportação devido à crise entre Irã e Estados Unidos. Metade da exportação brasileira para o país do Oriente Médio é de milho. Em visita a Patos de Minas, ela também inaugurou uma rodovia, falou sobre investimentos na região e recebeu pedido de associações. Augusto Aras sugere ao CNJ que não haja juiz de garantias em Lei Maria da Penha e Tribunal do Júri. O Procurador-Geral encaminhou propostas apresentadas por procuradores. O Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça discute como aplicar o juiz de garantias. Ex-senador Luiz Otávio, MDB, é solto e vai responder em liberdade a suspeita de Caixa 2 do governador do Pará. Campos foi preso ontem de manhã em uma investigação sobre repasse de 1,5 milhão de reais da Aldebrecht para a campanha da 2014 do atual governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB. Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, vira réu na Lava Jato do Rio. Segundo o Ministério Público Federal, Cartes pagou $500 mil para ajudar na fuga de Dario Messa, o doleiro dos doleiros. A denúncia foi aceita pelo juiz Marcelo Bretas. 6:47. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou nesta quinta-feira sua própria decisão e autorizou a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que prevê a redução dos valores do seguro DPVAT em 2020. Os valores reduzidos haviam sido divulgados no dia 27 de dezembro pelo Conselho vinculado ao Ministério da Economia. No dia 31, o ministro plantonista do Supremo, durante o recesso, suspendeu a norma a pedido da seguradora líder, responsável por administrar o seguro obrigatório. O pedido de reconsideração, a União argumentou que a seguradora omitiu a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio atualmente o valor total de 8,9 bilhões de reais. Razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT. Os proprietários de veículos que efetuaram o pagamento do valor maior serão restituídos com a diferença, informou a seguradora líder. O procedimento para o ressarcimento será divulgado hoje. Para quem não efetuou o pagamento, as guias com os valores atualizados já estão sendo emitidas. Estados Unidos e China vão começar a negociar rapidamente a fase 2 de seu acordo comercial, mas o resultado só deve ser conhecido depois das eleições americanas em novembro, disse hoje o presidente Donald Trump. As declarações foram feitas a poucos dias da chegada a Washington do vice-primeiro-ministro chinês Liu He para assinar no dia 15 a fase 1 deste acordo, que marca uma trégua em uma guerra alfandegária que dura quase 2 anos. Deputados britânicos dão histórica aprovação ao Brexit. Texto teve 330 votos a favor e 231 contra. Agora a legislação seguirá para a Câmara dos Lordes e depois para a assinatura da Rainha. A União Europeia deve ratificar saída em 29 de janeiro e saída oficial terá início 2 dias depois.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma resolução que visa restringir a capacidade do presidente do país, Donald Trump, de adotar medidas militares contra o Irã. A medida ainda precisa ser aprovada no Senado, onde o partido de Trump tem maioria. Se aprovada no Senado, Trump passará a ser obrigado a pedir autorização ao Congresso antes de adotar qualquer medida militar contra o Irã. Premier canadense Justin Trudeau disse nesta quinta-feira que múltiplas fontes de inteligência apontam que o avião ucraniano que caiu em Teherã na quarta-feira foi derrubado por um míssil iraniano. Trudeau afirma que a derrubada pode ter sido acidental, mas apontou que a investigação do caso precisa ser completa. Ainda durante a fala de Trudeau, o jornal americano The New York Times divulgou um vídeo que aparenta mostrar o momento em que o avião é atingido por um míssil. Segundo o líder canadense, ainda é cedo para ficar atribuindo culpa pelo desastre ou tirando conclusões. Mais cedo, a imprensa americana divulgou que autoridades de Washington compartilharam da visão de que a aeronave ucraniana foi atingida por um míssil. O Irã negou essa possibilidade. O presidente americano disse ainda que tem um pressentimento terrível sobre a queda do avião. Em nota, um porta-voz do governo do Irã afirmou que os relatos de que um míssil atingiu o avião são uma guerra psicológica contra Teherã e que o país está aberto à presença de representantes de outros países cujos cidadãos morreram na queda do aparelho. Centenas de pessoas participaram na noite desta quinta-feira de uma vigília em Toronto, em memória aos 176 mortos, incluindo 63 canadenses, na queda do avião ucraniano no Irã. Em uma vigília em Toronto que tem uma grande comunidade iraniana, muitos expressaram pesar e tristeza. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro. Toffoli derruba liminar que censurou o especial do Porta dos Fundos. Folha de São Paulo. Manifestação contra reajuste da tarifa do transporte termina em confusão. O Estado de São Paulo. Presidente do INSS promete acabar com fila de análise dos pedidos de benefícios em 6 meses. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Família de servidor do Distrito Federal com renda 24 mil recebia benefício. Valor econômico. Ex-gestores de fundo de pensão são denunciados por aportes na Sete Brasil. Estado de Minas. Laudo da Polícia Civil aponta que cerveja adulterada causou doença misteriosa em BH. Jornal do Comércio no Recife. No Recife, Toffoli volta atrás e mantém redução no valor do seguro DPVAT. Diário do Nordeste. Conselho reduz de 21 para 18 anos de idade para transgêneros terem acesso à cirurgia. Porto Alegre, 0 hora. Por 224 votos a 192, Câmara aprova a resolução que freia ações militares de Trump no Irã. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Resposta por concentrados prevê retaliação ao governo. Em tempo. Racha nos partidos de esquerda em Manaus. Diário do Amazonas. Leis municipais irão incentivar polo digital. A crítica. Crime do estacionamento. O homem confessa ter matado o engenheiro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Quatro